Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, bom dia, caros ouvintes da Rádio Palavra de Vida. Que o renovo e a misericórdia de Deus alcance nossas vidas nessa manhã chuvosa de segunda-feira, que Deus possa fazer morada nos nossos corações, transformar nossa vida, dar uma nova história em Cristo Jesus. Hoje eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez com você, por falar a palavra de Deus, para Deus falar através desses versículos que eu vou ler em minha e a tua vida. Deus é fiel, Deus quer o melhor para mim e para você nessa manhã. Convido os ouvintes para abrir a Bíblia no livro de Lucas 17, uma passagem muito conhecida da igreja que fala da cura dos 10 leprosos. Hoje eu vou falar sobre agradecimento e vou falar sobre milagre que vai acontecer na minha e na tua vida. O título diz assim: a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide, mostrai ao sacerdote o que aconteceu. E indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificou a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando graça. Este é samaritano. E respondendo Jesus: não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão um estrangeiro. Disse Jesus: levanta, a tua fé te salvou. Soberano Deus, Pai eterno, acabei de ler um trecho da Bíblia Sagrada, Pai. Nos ensine, fale através desse texto na minha e na vida dos ouvintes que precisam, Pai, ser curado, que precisam, Pai, ser limpo nessa manhã de segunda-feira. Amém. Meus amados e queridos amigos, eu começo esse culto que vai atingir várias vidas, agradecendo a Deus por minha vida, por minha família, pelo pastor Nilton, que Deus dê força a ele para continuar esse trabalho lindo, a qual ele alcança muitas vidas, que ele nunca viu e nem conhece, mas Deus conhece todo mundo. Toda manhã, as misericórdias de Deus se renovam em nossa vida. Meus amados, Jesus ia para um lugar, teve que passar num lugar que não podia. Jesus ia para Jerusalém, passou no meio de Samaria. Os judeus e os samaritanos não se comunicavam, porque os judeus achavam o samaritano um povo impuro. Ou seja, quando Samaria foi sitiada pelos assírios, os assírios e outros povos pagãos pegaram as mulheres samaritanas para suas mulheres, tiveram filhos e cresceu um povo que os judeus achavam um povo misturado. E eles não se comunicavam. Mas Jesus veio para comunicar com todos, Jesus veio para trabalhar na vida de todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Aquele que Jesus escolheu, aquele que quer ser limpo, quer ser transformado pela palavra de Deus, não importa a denominação que ele seja, porque Jesus vai buscar e resgatar. Jesus veio buscar as ovelhas perdidas de Israel, as ovelhas perdidas de Deus. E ele passou no meio de Samaria. E vieram 10 leprosos aos encontros dele. Pararam de longe, porque os leprosos não podiam se misturar. Tinha até o Vale dos Leprosos, eles não podiam se misturar. Mas eles já tinham ouvido falar em Jesus. Que Jesus, aonde ia, aonde passava, Jesus fazia milagre.
Se Jesus entrar na tua casa, entrar na tua vida, nessa manhã, se você permitir, se você convidar, Jesus faz milagre. Pararam de longe, mestre, tem misericórdia de nós. Nessa manhã, quantos estão precisando da misericórdia de Jesus? Quantos estão precisando do renovo de Jesus? Quantos estão precisando do milagre de Jesus? E Jesus mandou eles ir mostrar o sacerdote. Por quê? Porque Jesus não veio para mudar a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Ele não veio para mudar a lei. Ele veio para cumprir a lei, que Jesus era a própria lei. E ele mandou ir mostrar o sacerdote. E indo pelo caminho, os 10 ficaram limpos, gente. Os 10 ficaram limpos. Imagine você, vamos trazer para o tempo atual, você com câncer, você com a AIDS, você com a doença terminal, e Deus te dá uma cura. Você foi na igreja, pediu na igreja e recebeu o teu milagre. Foram 10. Só um voltou para agradecer. E este era samaritano. Quantas das vezes a gente é o povo de Deus que recebe o milagre e não agradece? Quantas das vezes as pessoas fazem o bem para a gente e a gente não reconhece? Quantas das vezes a gente não agradece por acordar, agradece por ter um alimento, agradece por ter uma família, agradece por ter um emprego, agradece por ter uma oportunidade de ganhar mais um dia aqui na terra. Nós queremos o nosso milagre, recebemos o nosso milagre e viramos as costas e vamos embora. É obrigação de Jesus fazer o milagre na nossa vida. Agradecer por quê? Agradecer ao pastor Nilton por quê? Se é obrigação dele me dar uma cesta básica, a obrigação dele me dar uma oração, o prazer dele é me ajudar. Pode ser o prazer ou obrigação do pastor Nilton. Mas às vezes a gente precisa ser reconhecido por Deus para continuar a obra terrena. Ontem no meu trabalho aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu trabalho de porteiro num hospital muito grande e uma senhora queria entrar fora da hora de visita. Não pode. Não pode, porque não pode. Eu recebo ordem. Eu recebo ordem. Eu tenho que cumprir uma tarefa que foi designada para me fazer. Senão eu vou ser convidado a ser retirado do trabalho. E mais tarde, eu não sei como ela soube e descobriu que eu era pastor. E me chamou para ir até onde estava internado, acamado, o marido dela. Quando cheguei, ela me apresentou o marido e falou assim comigo: meu marido é um homem de Deus. Meu marido faz a obra de Deus. Eu não aceito ele estar nesse estado. Ele está com câncer, eu não aceito ele estar nesse estado. E eu pedi a Deus, naquele momento, em pensamento, para Deus me dar uma palavra para falar com essa mulher. Meu Deus, o que eu vou falar com essa senhora que é da igreja, conhece a tua palavra, é mulher de um pastor, é uma missionária. E Deus fez me lembrar de Jó. Tinha um homem em Uz dos Caldeus, reto, temente a Deus, e desviava do mal. Não é só porque a gente é cristão, não é só porque a gente faz a obra, não é só porque a gente tem uma intimidade com Deus, que a gente vai ser privado de certas coisas. Às vezes a enfermidade bate na nossa porta. Às vezes o desemprego bate na nossa porta. Às vezes a tristeza entra no nosso coração. Às vezes a decepção entra em nossa vida. Mas a gente tem que ter força em Cristo Jesus, a gente tem que acreditar em Cristo Jesus para reverter esse quadro. E eu fui falando com ele, perto dela. E ele foi se alegrando. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu perguntei a ele:
Tinha mais 6 pessoas no quarto. E se o senhor está aqui para falar de Deus para essas pessoas? E se Deus trouxe o senhor no leito para falar de Deus para essas pessoas? O pastor Nilton, do meu lado aqui agora, acabou de falar que Deus permitiu que ele ficasse enfermo para ir no hospital falar de Deus para pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas, às vezes, não vão na igreja, quantas pessoas não ouvem de Deus, mas Deus tem um plano celestial, um plano perfeito na vida daquela pessoa e usa você como canal de bênção na vida daquela pessoa, até mesmo num leito de hospital. Para falar de dor, você tem que sentir dor. Para falar de doença, você tem que ter ficado enfermo. Para falar de vitória, você tem que ter vitória. A gente fala muito daquilo que a gente tem conhecimento. Quando você fala de conhecimento próprio, não há contestação. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Aí depois ela me pediu para levar ela no refeitório. Eu perguntei a idade do esposo dela, ela falou que ele tinha 73 anos. Eu falei com ela assim, sério, abençoada, mas Deus deu 70 anos de vida para a gente. Ele está com 3 anos, glória a Deus já. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. A gente é peregrino aqui nessa terra. Nós estamos aqui só de passagem. E uma boa passagem para viver na glória com o Pai Celestial. E voltando a essa palavra aqui, dos 10 leprosos, que somente um veio agradecer a Jesus, e este era estrangeiro. Quantas das vezes eu, pastor Maurício de Souza, não agradece a Deus como deveria agradecer? Quantas das vezes eu não agradeço a Deus como deveria de agradecer? Porque a Bíblia Sagrada manda a gente dar graça em tudo, dar glória em tudo, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus queria saber aonde estavam os 9. Onde estão os 9 hoje? Você é um dos 9 que não está agradecendo a Deus as bênçãos recebidas na tua vida. Você é um dos 9 que não está voltando para glorificar o nome do Senhor. Você é um dos 9 que não está sentindo mais a presença de Deus, só queria um milagre e foi embora. Você é um dos 9 que não está querendo receber mais e mais de Deus, porque as bênçãos de Deus é infinita. Deus pode fazer infinitamente muito mais pela tua e pela minha vida, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Está na hora da gente viver mais o sobrenatural de Deus, viver mais das promessas de Deus. Nós somos irmãos de Cristo, co-herdeiro de Deus aqui na terra. Nós temos que alcançar as bênçãos celestiais sem medida. Nós temos que viver a plenitude de Deus. Nós temos que viver fazendo a diferença. Primeiramente em nossas vidas e depois na vida de outras pessoas. Porque a saúde mental do ser humano no século XXI está muito abalada. As pessoas estão muito ansiosas, deprimida, oprimida, escravo da vaidade. Uma jovem chegou para mim e falou, estou com crise de ansiedade. Eu falei, o que te traz esperança na tua vida, meu filho? Eu falei, pensa no teu filho agora. Por que a gente não começa a pensar em coisas boas? Por que a gente não começa a ter certeza do milagre de Deus em nossa vida? Não é fácil, pastor. Mas o que é fácil na vida? Quantas pessoas hoje, segunda-feira, acordaram 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para ir trabalhar?
Tem uns que pegam 2, 3, 4 conduções para chegar no emprego. Não sabe se vai chegar, não sabe se vai ter oportunidade, mas tem a esperança em Deus que ele vai chegar. Quantas pessoas indo para o trajeto do trabalho, pelo caminho do trabalho, há uma batida de carro. Às vezes, lá no hospital, chega ônibus cheio de pessoas que bateram. Nós temos que agradecer a Deus por tudo, gente. Segunda-feira, primeiro dia útil, vamos agradecer a Deus por tudo mesmo. Pelas coisas que aos nossos olhos sejam simples, mas são essenciais. Às vezes, para encher um balde d'água, você vai ter que juntar muitas e muitas gotas. Às vezes, para você ter uma vitória, você precisa juntar muitas e muitas lágrimas. Muitas e muitas decepções. Muitas e muitas renúncias. Muitos e muitos perdões. Nós estamos num tempo que nós não temos mais tempo. Nós temos um tempo que Jesus, ele é o suficiente. Ele é o suficiente para a minha e para a tua vida, para mudar a minha e a tua história. E Jesus Cristo é o suficiente, e quando Jesus Cristo é bem apresentado, ele se torna irresistível. Quando a gente apresenta Jesus, que é o suficiente, ele se torna irresistível na vida de qualquer um. Olha bem, gente, que eu vou falar com você aqui agora. Se você for num lugar comprar droga, você tem que pagar. Se você for num lugar se prostituir, você tem que pagar. Se você for num bar beber, você tem que pagar. Se você for fazer qualquer coisa errada, você tem que pagar. E se você for à igreja para mudar, transformar a tua vida e aceitar Jesus, renunciar aos teus pecados e querer ir para o céu de graça. Como pode? O inferno você tem que pagar para ir. E o céu é de graça. O melhor é de graça. Ou seja, como o pastor Milton falou, que o melhor é de graça pelas misericórdias infinitas de Deus na minha e na tua vida. É hora de acordar, é hora de despertar, é hora de entender que Deus te ama como você é. Deus te ama, Deus quer você para Ele, Deus te escolheu para Ele, porque nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de amor, é um Deus que quer preparar você, a mim, para voos maiores, para histórias maiores, para momentos melhores aqui na terra, para levar a gente para o céu. Meus amados, meu abençoado filho, ontem eu largo 7 horas da noite, que eu trabalho 12 horas, e o cristão tem sede de ouvir a palavra de Deus. O cristão precisa ser abastecido todo dia pela palavra de Deus. Eu quis ir no culto ontem. Ele me pegou no meu trabalho, cheguei, deu, graças a Deus, deu para ouvir a palavra, foi um culto maravilhoso, maravilhoso. Eu senti grandemente a presença de Deus, como sinto em todos os cultos. E acabou o culto, eu e minha esposa viemos para casa. E eu tenho por hábito falar para todo mundo que Jesus ama ele. É um hábito que eu criei. Aí eu entrei no condomínio, tinha 3 jovens, um mais ou menos de 14, 2 de 14 e um de 10 anos. E quando eu entrei, ele já gritou, pastor, Jesus te ama. Eu falei, glória a Deus, Jesus te ama também. E começamos a conversar. Esse jovem, pastor, onde que é a tua igreja? Eu quero ir na tua igreja. Eu falei, a minha igreja é perto do posto de saúde, depois da loja da mãe do nosso amiguinho Nicolas aqui. Pastor, eu vou lá, mas eu gosto de igreja que tem palavra, tá? Ele falou comigo, eu gosto de igreja que tem palavra, tá? Eu falei, tudo bem, você gosta de igreja que tem palavra, né? Eu falei assim, rapaz, você sabe que daqui uns dias eu vou ter que ir embora daqui, mas eu preciso de alguém para ficar no meu lugar. Aí ele, pastor, eu vou ficar no teu lugar. Eu não estou fazendo uma promessa, olha o que ele falou comigo, um jovem de 14 anos, eu não estou fazendo uma promessa ao senhor não, eu estou fazendo uma promessa a Deus. Ele virou para mim e falou isso, eu não estou fazendo uma promessa ao senhor não, pastor, estou fazendo uma promessa a Deus. E eu perguntei a ele, meu filho, você ganhou um abraço hoje?
Ele, não, pastor, não ganhei um abraço. Eu falei, levanta que eu vou te abraçar. E perguntei, o outro garotinho de 11 anos, você ganhou um abraço hoje? Ele, não, não ganhei. E só o outro garoto, tinham 3, o outro garoto tinha ganhado um abraço. E nós demos um abraço um no outro ali. Foi um ambiente que Deus se manifestou na tua glória, nas pequenas coisas, porque a Bíblia diz, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, no nome de Deus, ele se faz presente. Porque aonde está Deus, se manifesta a glória dele. Aonde está Deus, a luz resplandece e as trevas batem em retirada em nome de Jesus. Às vezes a gente precisa fazer a diferença dentro da gente. Agradecer a Deus e perder a oportunidade de falar do amor de Jesus, das maravilhas de Jesus para outras pessoas. Às vezes a gente se sente vítima da sociedade, vítima da vida, vítima das circunstâncias, mas não tem uma atitude para marchar em busca da nossa vitória. Às vezes a gente para no tempo, querendo o tempo, e o tempo não para. Porque nosso alvo é Cristo. A nossa meta é Cristo. O nosso objetivo é fazer a diferença aqui na terra para ganhar almas para Jesus. Nós, nessa segunda-feira, agradecer a Deus por tudo e avançar em direção às ovelhas perdidas da casa de Israel. Que tem muitas pessoas, olha bem, um garoto de 14 anos, de 11 anos, não ganhou um abraço. Você deu um abraço na tua família hoje? Você deu um bom dia na tua família hoje? Às vezes a gente não abraça nem nossa família. Às vezes a gente quer falar de Deus e esquece de falar de Deus dentro da nossa casa. Às vezes a gente quer fazer a diferença na rua, na escola, no trabalho, e na nossa casa não estamos fazendo a diferença. O que adianta ganhar um mundo inteiro? O que adianta você ganhar um mundo inteiro e perder a sua salvação? A salvação é pela graça. Favor não merecido. Gente, tem pessoas que estão desanimadas de ir para a igreja. Não quer ir mais para a igreja. Por quê? Porque ela precisa ver a água se agitar. E a água só se agita quando você começa a trabalhar. Você parado, você não vê milagre. E Deus não escolhe desocupado para a obra dele. Deus escolhe pessoas de compromisso, pessoas atarefadas, porque vai conduzir a palavra de Deus em lugares que aos olhos de um homem é impossível. Quantas pessoas precisam de ouvir Jesus te ama? Vou falar uma coisa com você, é interessante que eu falo isso. Até pessoas de outra denominação religiosa, quando ouve Jesus te ama, ele fala amém, amém. Aqui é maravilhoso. Você pode falar, qualquer denominação que não seja o evangelho, quando ouve Jesus te ama, ela fica feliz. Porque quem não quer ser amado, quem não quer ser querido pelo Todo-Poderoso, pelo Criador dos céus, quem não quer ser amado, protegido por aquele que tudo pode, por aquele que pode operar milagres e maravilhas na tua e na minha vida. É muito bom se sentir amado, é muito bom se sentir protegido. Tem pessoas que passam dias, passam meses e não recebem uma ligação de ninguém. Nós estamos num momento que o aparelho celular faz mais falta que o ser humano. Se a pessoa esquecer o aparelho celular em casa, fica doido. E às vezes a gente esquece de dar bom dia, um abraço na pessoa que a gente ama e que ama a gente. Dá tempo de acordar, gente. Eu estou falando aqui, sem hipocrisia. Às vezes eu me enquadro onde desse, tá? Perdi meu celular. Meu Deus, minha vida está toda ali.
É minhas contas, minha comunicação, meus documentos, meu isso, meu aquilo, a minha vida está no celular. E às vezes a gente esquece de ligar para a mãe da gente e dar benção a ela. Pedir obrigado, mãe, por ter me criado, obrigado por ter não desistido de mim. Às vezes a gente esquece de passar uma mensagem para o irmão, para um primo. Às vezes a gente esquece de pessoas amadas e queridas porque a gente não tem tempo. Aí quando cai doente, não adianta correr, não adianta ter pressa, não adianta. É interessante da vida que a gente deixa de agradecer as pequenas coisas. Imagine tua esposa, para quem tem esposa, ou tua mãe, para quem tem mãe, ou teu pai que faz comida, faz uma comida maravilhosa, com o maior amor e carinho para você, e você nem agradece a comida. Passa a tua roupa, arruma a tua cama, arruma a casa, e você nem agradece. Vamos agradecer por tudo, gente. Por tudo. E se essa pessoa que você ama, a qual você não agradeceu, não estiver mais aqui? É tempo de acordar, é tempo de despertar, é tempo de renovar a tua esperança em Deus. Porque Deus está dando oportunidade a gente de fazer coisas maiores e melhores. Imagine você, uma igreja cheia de pessoas que receberam o milagre. Aí vem uma pessoa de fora da igreja para agradecer o milagre. Essa passagem conta isso, que os judeus não voltaram, o povo de Jesus não voltou para agradecer o milagre. E aos olhos nossos, as pessoas impuras, as pessoas misturadas, as pessoas, vamos pegar hoje as pessoas que não eram da nossa denominação religiosa, voltou para agradecer em alta voz, prostrando de joelho, com o rosto em terra, para agradecer ao nome do Senhor, porque só Jesus é digno de toda a honra e toda a glória, no céu e na terra. Tudo foi dado a Ele, a honra é para Ele, por Ele, e tudo que nós temos que fazer é louvar e agradecer o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele e o louvor. Para você que pensa em desistir de Jesus, sacrifício maior Ele fez por mim, por você, na cruz do Calvário. Deus fez o sacrifício maior, dar teu Filho unigênico para aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quer ser o maior no reino do céu? Seja o menor. Deus chamou a gente para servir. E servo é aquele que obedece à vontade de Deus. O servo não tem vontade própria. O servo é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele que conduz você às batalhas apresentadas pela vida todos os dias. Todos os dias um leão faminto se apresenta querendo te tragar. Vamos agradecer, vamos glorificar a Deus, a Jesus Cristo, nessa manhã. Fique com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Pastor Nilton, Deus é contigo, Deus é fiel. Machucado, eu precisava de um milagre. Eu ali desesperado, precisava ser curado. 10 leprosos estão sozinhos, condenados a morrer.
eu e eles no caminho. Com Jesus iremos ter. Jesus entra na cidade, esta é a chance do milagre. E de longe começamos a clamar e fomos curados. Só eu voltei pra te agradecer. Todos se foram, mas aqui fiquei. Me lança aos seus pés, pois sei que tu és. Que bom foi ouvir sua voz e dizer: a tua fé te salvou. Dez leprosos estão sozinhos, condenados a morrer. Eu e eles no caminho, com Jesus iremos ter. Jesus entra na cidade, esta é a chance do milagre. E de longe começamos a clamar e fomos curados. Só eu voltei pra te agradecer.